Olá, boa tarde. Hoje é o dia 27 de junho de 2017, uma terça-feira. E a segunda-feira não terminou bem para o meu Botafogo. O Botafogo perdeu em casa para o Avaí no Campeonato Brasileiro de Futebol. Mas hoje tem muitas novidades que nós vamos conversar aqui com o telespectador. Inclusive, nós vamos ter uma reação do governo à nota oficial ontem dos oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Mas eu começo com boa tarde do professor Haroldo Arruda Júnior. Boa tarde, Haroldo. Boa tarde, senador Antero Paz de Barros. Boa tarde, professor Lorenberg Alves. Boa tarde, telespectador. Boa tarde, professor Lorenberg. Tudo bem? Boa tarde, senador Antero. Boa tarde, professor Haroldo. Boa tarde, telespectador. Vou mandar um grande abraço aqui ao Diego Luiz, lá de Alto Paraguai, que assiste aqui em Cuiabá todos os nossos programas. Ok. Muito obrigado aí à audiência do Diego e o nosso querido boa tarde também ao telespectador e à telespectadora da TV Pantanal. Serão destaques hoje do Opinião. Justiça Militar manda libertar coronéis investigados no esquema de escutas ilegais. Secretário de Comunicação do Estado, Kleber Lima, desmente versão da Associação dos Oficiais. Fazenda Estadual traz previsões ruins sobre a economia para o ano que vem. Queda na arrecadação e nos investimentos. Vamos falar também sobre a denúncia de Rodrigo Janot contra o presidente Michel Temer. O programa Opinião está só começando. Bem, você já sabe, né? O programa Opinião é apresentado de segunda a sexta, de meio-dia a 1h da tarde, e ele é reapresentado das 21h30 até as 22h30. Tem pessoas que assistem o programa só à noite e mandam mensagens à noite. Não tem problema. A gente repercute algumas destas mensagens aqui no programa Opinião. O programa Opinião é feito por você e para você. Então você pode participar do programa mandando aqui a sua opinião, que para nós sempre é muito importante, através do WhatsApp 999322529. Está aí na tela, 999322529. E nós vamos começar com as primeiras mensagens que estão chegando aqui no programa. Vamos lá, a primeira mensagem que foi mandada ontem. Boa noite, adoro o programa Opinião, assisto sempre. Antero se deu muito bem das falhas técnicas hoje. Um exímio especialista e jornalista. Muito obrigado. Não é fácil, Estamos se referindo às falhas técnicas, né? De ontem, né? Vamos aí, uma outra mensagem que acabou chegando também ontem à noite. Boa noite. Estudos apresentados pela diretoria da Alemate comprovam que ela seria uma das maiores arrecadadoras do Estado. Aquela ideia do deputado que eu falei ontem, né? Defendendo a tese da Exatamente. loteria para financiar a saúde. Isso. Uma outra mensagem chegando aqui do nosso telespectador, mas é muito importante quando você mandar a mensagem que você também mande seu nome, para que a gente possa agradecer e até para a gente formar aqui exatamente o grupo do programa Opinião. Está ali na mensagem. Os deputados e governadores são frouxos. O agronegócio, para investir, a maioria das vezes, e o recurso dos bancos públicos. E o que eles dão calotes em financiamentos e não pagam. Eles não pagam impostos. 30% da produção é do mercado interno. E impõe-se muito bem ser taxado. É o telespectador defendendo aí a taxação do agronegócio. Tem mais uma mensagem que chegou ontem, nós vamos também dar vazão aqui a ela. Olá, boa noite, parabéns pelo programa de vocês. Júnior, olhar direto na cidade, sou grato. Muito obrigado a você, Júnior, e continue aí com a audiência qualificada do nosso programa. Você pode continuar mandando sua mensagem, a gente vai lendo aqui no transcorrer do programa. Sinal vermelho nas contas do Estado de Mato Grosso. A Secretaria de Fazenda não apresentou boas previsões para 2017.
a máquina pública vai arrecadar menos e diminuir os investimentos. Veja a reportagem de Ieda Magossi. Para discutir o projeto de lei de diretrizes orçamentárias do governo de Mato Grosso, o secretário de Planejamento do Estado explicou que o orçamento para o próximo ano será de 18 bilhões e 832 milhões de reais. Segundo ele, o incremento na receita previsto é de apenas 2,2%, o que é considerado pequeno comparado ao índice da inflação. Apesar do baixo crescimento, o secretário declarou que os recursos para a saúde e para o RGA, conforme acordado no Fórum Sindical, não serão prejudicados. É um ano que está se vislumbrando de uma extrema dificuldade, apesar de que todo o esforço que a gente está fazendo esse ano é para melhorar esses indicadores ano que vem. Nós estamos fazendo um esforço tremendo de negociar a dívida, fazer com que a gente diminua o pagamento da dívida no que vem, com uma série de resoluções que o governo federal, inclusive, já tomou e a gente tem que adaptar a essa situação. E além disso, a Secretaria de Fazenda e toda a estrutura governamental fazendo um esforço para aumentar a arrecadação, que não está sendo desenhada nesse momento no país por conta das variáveis macroeconômicas e fiscais, tanto da União como do Estado de Mato Grosso. Esse baixo crescimento chamou a atenção do deputado estadual e presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Pedro Satélite. Isso realmente acontecer, vai ter que diminuir algumas pastas, por exemplo, diminuir algum investimento na infraestrutura, que o que não pode diminuir é na saúde, que nós já temos um problema grave na saúde, não só no Mato Grosso, mas no Brasil, que inclusive nós achamos que deveria ser investido mais, mas em alguma coisa tem que ser feita. E aí vem a preocupação também do RGA, que é uma lei e que tem que ser cumprida, mas pelo que eu estou vendo está sendo acertado e está tendo uma compreensão também do funcionalismo público quanto à questão do RGA. O projeto de lei orçamentária será votado nos dias 11 e 12 de julho pelos deputados na Assembleia Legislativa. Bem, indiscutivelmente o governo do Estado melhorou muito com a presença do Guilherme Miller na equipe de secretariado do governo. Pela experiência dele, ele forma, juntamente com Gustavo Oliveira, uma dupla muito boa, e com Júlio Modesto também na Secretaria de Gestão, o trio realmente responsável pela equipe econômica do governo Pedro Taques. Isso aí é indiscutível que melhorou, mas ele toca num assunto aí preocupante. Muito. Que é exatamente o seguinte: nós vamos crescer 2% numa inflação de 4%. Então, exatamente. É evidente que os recursos públicos serão ainda mais escassos para serem administrados. Como administrar isso, professor Haroldo? Dificílimo, né? Até porque você tem uma despesa teoricamente maior do que receita, que está caminhando para isso, né? A capacidade de investimento muito pequena. Agora, esse é um cenário, professor Lorenberg e Antero Paz de Barros, é um cenário nacional, né? É um cenário que reflete não só um problema de recursos no Estado, mas, sobretudo, também do país. Agora, o deputado Pedro Satélite tem razão, tem que cortar realmente, ver uma forma, ele diz assim, nós temos que estudar uma forma de diminuir as despesas. Deputado, vamos começar pela Assembleia Legislativa, vamos conversar a cortar os excessos, né, nos poderes, que eu acho que tem muitos excessos e muitas regalias. Se nós começarmos a cortar na carne, nos poderes, os excessos dos poderes, eu tenho certeza que as coisas melhoram. O que não dá é para ter um percentual de investimento no Estado ínfimo, muito pequeno, que é o que nós temos hoje. Você vê que o orçamento garante o pagamento do RGA, né, professor? O RGA está garantido, está chancelado o verba para a saúde e verba para a educação. Ótimo, mas até quando, professor? Isso vai virar uma bola de neve, já está virando uma bola de neve, existe esse reajuste que é anual. Agora tem o projeto do teto, né? Pois é. Aí, que é importante também se votar, chegar no... Aí você toca no ponto importante, até o secretário Guilherme Miller explicou isso, que tem que reduzir o pagamento da dívida pública. E uma das grandes soluções para o Estado é que esse projeto do limite do teto dos gastos, que vai contingenciar gastos dos poderes, vai cortar gastos dos poderes e vai cortar gastos também do Poder Executivo. Esse projeto, se executado, ele precisa ser aprovado na Assembleia Legislativa, aí a União deixa de cobrar a dívida pública.
E por 3 anos, Mato Grosso não vai pagar a dívida pública, Fundamental. o que dá uma economia de 500 e poucos milhões por ano e 1,5 bilhão a mais no caixa do Estado. Pode estar aí a salvação da lavoura para o Estado de Mato Grosso. Professor Exatamente. Lorenberg. Fundamental. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Porém, há uma pequena observação a ser feita, Antero e Haroldo e o nosso telespectador. A primeira observação é com a nossa experiência que tivemos, que na minha avaliação, a mais importante lei que apareceu nos últimos 40 anos se chama Lei de Responsabilidade Fiscal. Todos nós acreditávamos que a partir dali, toda a administração pública teria um outro retrato, teria um outro desempenho. No entanto, Haroldo, o que se criou de artifícios, de artimanhas, de instrumentos para burlar a lei de responsabilidade fiscal não foi fácil. O que demonstra que quem garante, por exemplo, que esse teto, esse projeto de limite de teto, possa, digamos, disciplinar, organizar a administração pública. Será que não vai aparecer ou não vão aparecer outros instrumentos capazes de burlar essa própria lei? Nós não estamos falando em outros países, não, estamos falando no Brasil. E o Brasil tem muito disso. Por outro lado, o que me assusta não é o pequeno crescimento da arrecadação, não. O que me assusta é que as dívidas não diminuíram, Haroldo. Sim. Ora, se você tem um baixo crescimento da arrecadação e, ao mesmo tempo, aumento da dívida, aliás, as dívidas que fizemos com a questão das obras da Copa, nós já estamos pagando, né? O Estado já está pagando. Está pagando por algo que ainda a população não está utilizando. E a paralisação dessas obras encareceu as obras. Encareceu mais ainda. Aí a minha pergunta é a seguinte, eu vou bater numa tecla que eu sempre bati e eu tenho razão. Por que 22 secretarias no governo do Estado? Não tem cabimento, Haroldo. É preciso cortar isso, trazer para, no máximo, 14 pastas. Assim como acontece em Cuiabá, Cuiabá com 19 pastas, não tem cabimento. Tem cidade no interior com 7, 8 pastas, cidadezinha pequenininha. A gente tem que perceber... Esses são os excessos, professor. Exatamente, tem que perceber o seguinte, qual é o tamanho populacional do Estado? Mas eu acho que seria interessante a gente trazer alguém do Estado aqui para discutir essa questão da reforma administrativa necessária, para ver o que é possível ficar ou não. Mas vamos aí ao destaque do Tá na Mídia. Veja o que está rolando no site Gazeta Digital. Garis suspendem coleta para cobrar rescisão. Funcionários da empresa Ecopav, entre garis e motoristas de caminhões coletores, que prestam serviços de coleta de lixo na capital até o próximo dia 8 de julho, ou seja, por mais 10 dias, cruzaram os braços nesta terça-feira. Alegam que após o rompimento do contrato entre a prefeitura e a empresa, a Ecopav demitiu todos eles e já informou que não tem como dar garantia e nem pagar as verbas rescisórias. Está aí um problemaço para o prefeito Emanuel Pinheiro. E o Tribunal de Contas bloqueou o repasse de R$ 1.600.000 justamente para a Ecopav, porque existe uma suspeita de nota fria, Antero, entendeu? Eles não tinham a capacidade de prestação de serviços, de comprovar a prestação de serviços que eles fizeram, né? De equipamentos, containers, aquelas coisas todas, né? Tinham, entre aspas, declaravam que ofereciam um serviço maior do que aquilo que realmente estavam fazendo. O Tribunal de Contas bloqueou, eu acho que assertivamente, esse repasse de R$ 1.600.000 para a Ecopav. Pois é, e a segunda colocada vai assumir a coleta de lixo e o prefeito Emanuel Pinheiro exigiu que a segunda colocada contratasse os garis para que eles não fossem demitidos, os mesmos funcionários da Ecopav. Essa decisão do prefeito é muito importante e talvez fosse importante, ao invés de pagar a Ecopav, pegar esse dinheiro e pagar as verbas rescisórias para os funcionários seria o correto, né? da empresa. Não sei se pode legalmente, mas a Procuradoria do município está com um problema aí para resolver, né? Esse é um aspecto que deve elogiar sempre o prefeito Emanuel Pinheiro. Ele, de imediato, com a questão da antiga ou da ainda atual empresa,
ele agiu corretamente Chantagem e agiu na outra, né, rápido. professor? Mas ele agiu rápido. Sim, foi ótimo. Quer dizer, chamou exatamente a segunda colocada para cobrir um espaço que deveria ficar aberto. Olha, até que façamos uma licitação, quanto tempo demoraria? Um outro papel que o prefeito agiu e agiu de forma correta, manter os mesmos funcionários. Bem, nós vamos agora a mais mensagens do WhatsApp que estão chegando aqui, enviadas pelo telespectador. Você pode participar do programa mandando o WhatsApp pelo 99932-2529. Tá lá, boa tarde, bancada. Meu nome é Leandro Pintel. O Brasil pegando fogo e o brasileiro deitado eternamente em berço esplêndido. E ele tem razão, viu? Então, Cadê a movimentação nas ruas como tínhamos antes? Parece que a movimentação era só contra a Dilma, né? Exatamente. Uma outra mensagem chegando, vamos aí essa outra mensagem. Meu nome é Paulo Henrique, de Cuiabá. Saudades da época em que o nosso senador Antero estava na política. Espero que volte como governador para ensinar como se faz política honesta e verdadeira. Minha mãe mandou abraços. Professora Lucineide Rodrigues, sua fiel eleitora. Um programa de tamanha qualidade deveria ser o dia todo. Você é nosso amigo, hein? Você é nosso amigo, hein? Tomara que o Dorilhão não tenha visto que vai gostar daí. Não. Que vai gostar da ideia. Então, mande para cá a sua mensagem, a sua opinião. E a sua opinião, principalmente do seu programa, as críticas que você tem a fazer ao programa Opinião. Nós vamos agora a um rápido intervalo e voltamos com uma notícia importantíssima. A Justiça Criminal mandou soltar 2 coronéis presos. Um instante só. Bem, voltamos com o programa Opinião e com uma notícia importantíssima para você. O juiz Bruno de Oliveira Marques, da 11ª Vara Criminal Especializada Justiça Militar, determinou a soltura do coronel Alexandre Correia Mendes e do tenente-coronel Vitor Paulo Fortes, respectivamente corregedor-geral e diretor da Polícia Militar, que estavam presos administrativamente pela acusação de alertar, na última sexta-feira, os secretários da Casa Militar e de Justiça e Direitos Humanos, respectivamente, Evandro Lesco e Ailton Siqueira, ambos coronéis da PM, de que seriam alvos de prisões pelo esquema de grampos ilegais.
A decisão foi proferida na noite desta segunda-feira. Os policiais estavam presos no Comando Geral da Polícia Militar e foram soltos ontem mesmo, na noite de segunda-feira. Essa notícia é importante porque esses oficiais, eles estavam presos administrativamente e a prisão foi determinada pelo coronel que está presidindo o inquérito militar. E foi determinada em função das informações de dois secretários, de três secretários do governo Pedro Taques, dentre os quais o coronel Evandro Lesco, que foi preso por ordem do desembargador Orlando Perry. Então, esses oficiais comunicaram ao governador que haviam sido alertados por esses oficiais militares. E o governador, como conhece direito como ninguém, enviou um comunicado ao Tribunal de Justiça, querendo saber se havia vazado informações e se eles estavam agindo no sentido de fazer a obstrução da justiça. A grande verdade é que eles foram soltos. O juiz considerou que as provas contra eles eram inconsistentes. Professor Lorenberg primeiro, depois Haroldo. Eu vou começar do final. Parece que no final tem mais substância para a nossa discussão. Foi acusado de vazamento, mas esse vazamento, em tese, se deu no judiciário. Quem foi o responsável para vazar essa decisão sigilosa? Não se tem. Não se tem, inclusive, uma investigação dentro do judiciário, Haroldo. Entendeu? Você tem um lado apenas, o governador agiu corretamente porque ele ouviu de secretários dele. Fez a parte dele. Né? Fez a parte dele. Pronto. Mas ele tendo ouvido isso, ele teria que agir como agiu. agiu corretamente. Porque na hora. Não, seria prevaricar se ele não agisse. Sim, claro. Exatamente. Entrou em contato com o tribunal. Agora, o que me preocupa é que, olha, vamos imaginar mesmo a possibilidade de ser tudo verdade. Houve o vazamento. Mas onde está a fonte no judiciário? Não se tem. Não se problema sabe. é que essa questão do vazamento é de dificílima apuração, né? Exatamente. É de dificílima apuração. Eu sei que o juiz Bruno de Oliveira Marques mandou soltar os dois. Antes de dar a opinião do professor Haroldo, eu vou conversar com o telefone com o secretário do Gabinete de Comunicação do Estado de Mato Grosso, o jornalista Kleber Lima. Ele que acompanhou ontem a edição do programa Opinião e tem que acrescentar a sua opinião agora sobre essa polêmica envolvendo a Polícia Militar. Secretário, boa tarde. Já tive a oportunidade de entrevistá-lo na Rádio Capital FM, mas gostaria que você colocasse aqui a posição oficial do governo a respeito, principalmente, dessa nota que nós divulgamos ontem do coronel Wanderson, oficial da Polícia Militar. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Antero, professores Haroldo e Lorenberg. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro é o seguinte, a nota do presidente da Associação dos Oficiais é um direito dele de manifestar o que ele bem entender, independente se isso é verdade ou não. E ele fala de assuntos que ele desconhece, né? Ele não estava lá na manhã da sexta-feira, quando o coronel Mendes e o tenente-coronel Fortes estiveram na Casa Militar à procura do então secretário Lesco, do adjunto Barros e também do coronel Siqueira, que por acaso é primo do Wanderson, né, que é o atual secretário de Justiça de Mato Grosso. O que eu acho grave, meus amigos, na posição do presidente da ASOF, é ele colocar em xeque a palavra do governador do Estado e de 3 secretários de Estado. Quando ele afirma que não é verdade que os colegas dele foram lá vazar informações protegidas por sigilo judicial. O que não é verdade é o que ele afirma em nota. E isso não é opinião, isso é um fato. Eu falo aqui em nome do governador do Estado, de 3 secretários, portanto, em nome do governo de Mato Grosso. O governador Pedro Taques, como grande jurista que não cometeria a leviandade de encaminhar uma denúncia grave como a que foi encaminhada ao presidente do Tribunal de Justiça, se não fosse verdade o que contém nessa denúncia, né? Então, que fique claro isso. Enquanto é legítimo que o coronel Wanderson defenda cerca de 100 oficiais da Polícia Militar, que a associação dele representa,
mais legítimo é, professor Haroldo, professor Lorenberg e Antero, um governador que representa 3.300.000 habitantes, que fala oficialmente sobre isso. Ponto 1. Né? Ponto 2. Hoje de manhã, na rádio, de novo, o Wanderson faz mais ilações e aí eu atribuo já um grande grau de irresponsabilidade nessas declarações que ele dá, que ele chega a especular se a intenção do governo não era impedir as prisões que os que ele defende foram lá dar a notícia, né? Quer dizer, isso beira já a irresponsabilidade. No cargo que ele ocupa, pela patente que ele tem, ele jamais poderia fazer ilações sobre um documento oficial do governador. Esse é o ponto 2. Acho, inclusive, que a irresponsabilidade maior que ele comete é de criar um clima de divisão, de tensão na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, quando isso, na verdade, não existe. Né? O que existe de tensão hoje é por causa de atitudes não ponderadas, não responsáveis, como a dele. Aliás, Antero, se você me permite, eu queria dar alguns números para vocês, para que todo o seu público entenda qual é a visão e a valorização que o governador Pedro Táxi, e por conseguinte o seu governo, dá à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Todos aí se lembram do super concurso público realizado pelo ex-governador Blairo Maggi no ano de 2010, me perdoem. Vocês se lembram disso, né? Naquele super concurso foram contratados para a Polícia Militar de Mato Grosso 1.000 novos soldados. 260 agentes da Polícia Judiciária Civil, entre Polícia Civil, Politec, etc., e mais 60 bombeiros. Então, o super concurso da época do ex-governador Blairo Maggi, ele propiciou o ingresso de 1.320 novos agentes nas forças de segurança do Estado de Mato Grosso. No governo Pedro Táxi, de 2015 para cá, já foram empossados 3.663 agentes nas forças de segurança pública no Estado de Mato Grosso, sendo 1.947 novos soldados da Polícia Militar, 1.123 novos agentes da Polícia Judiciária Civil, 445 soldados do Corpo de Bombeiros, 113 novos servidores do DETRAN, que pertence ao Sistema de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, e está em vias de posse agora mais 36 agentes da Politec. Então, esta é a verdade sobre o tratamento que o governador Pedro Táxi dá à segurança pública em Mato Grosso, inclusive à Polícia Militar, né? Esse é o ponto 3. O ponto 4, Antero, se eu tiver tempo ainda, que eu gostaria muito de enfatizar, é em relação à troca de comando na PM. Pois é, eu ia me perguntar exatamente sobre isso. Sobre a troca de comando, por que foi transferido para quinta-feira? Tá, primeiro vamos lá na troca, particularmente. A troca de comando é uma prerrogativa do governador de estado, né? E o próprio governador tem dito, desde que ele resolveu proceder várias mudanças no seu estado, já trocou secretário de comunicação, né, que eu já tive um antecessor, trocou na CEPLAN, trocou na Fazenda, trocou na Segurança, trocou na Saúde. Quer dizer, o governador é o técnico de um time responsável por gerir as políticas públicas no estado de Mato Grosso. A cada momento deste jogo, né, usando essa metáfora do futebol, ele que tem a visão panorâmica da partida vai realocando os recursos humanos que ele tem à sua disposição. A troca de comando geral na PM obedece meramente a esse critério, né? Sai o Coronel Jorge, que é um policial exemplar, muito respeitado, operacional, que já atuou grande parte da sua vida no interior de Mato Grosso, que prestou relevantes serviços à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso ao longo de mais de 25 anos de carreira, né? Foi homenageado pelo governador com a sua nomeação ao cargo máximo, ao posto máximo na carreira dele, que é o comandante-geral da Polícia Militar, e agora, depois de cumprida a missão que o governador tinha dado a ele, ele repassa essa missão a outro coronel igualmente honrado, que merece o nosso respeito, que é o Coronel Cunha,
que também entrou na Polícia Militar, inclusive, como soldado, é operacional e goza de grande respeito da tropa. Esse é o primeiro caso. Tanto que a notícia, Antero, da troca de comando, o governo do estado divulgou às 16h09 da última sexta-feira. Né? Já a nota do governo se posicionando em relação às prisões que ocorreram na sexta-feira, ela foi divulgada às 19h16, ou seja, 3h07 depois. Então não O que eu há quero dizer relação, com isso, meus amigos? secretário, não há relação entre a troca do Absolutamente nenhuma e o relação. vazamento? Não, absolutamente nenhuma relação tá. Isso que é com importante o vazamento esclarecer. e muito menos com as prisões. Né? Eu vejo muita gente da imprensa fazendo especulação, porque ele estava facilitando. Não tem nada a ver, até porque quem preside o PM não é o comandante-geral da PM nem o corregedor. Quem preside o inquérito policial militar é o coronel Catarino, que era da reserva. Ele foi devolvido ao serviço ativo porque está investigando, o IPM está investigando coronéis e pela regra lá da Polícia Militar, um militar com determinada patente só pode ser investigado por um outro militar com patente igual ou mais antiga ou superior. Como a patente máxima na PM é coronel, então era necessário que um coronel mais antigo presidisse esse inquérito. Como nós não temos nenhum coronel mais antigo na ativa, o coronel Catarino foi convidado, foi recolocado no serviço ativo enquanto durar o IPM, e depois disso ele volta para a reserva remunerada. Vocês vão se lembrar que antes do coronel Catarino tinha sido nomeado o coronel Denésio, né? O próprio coronel Denésio se deu por impedido, porque ele se lembrou depois disso que ele já havia advogado em causas financeiras, bancárias, algo do tipo, para o coronel Zaqueu, né? Então eu espero ter esclarecido vários pontos aqui. Era o primeiro: Coronel Jorge é um militar honrado e que goza do respeito do governador Pedro Táxi, do secretário de Segurança Roger Jarbas e de todo o governo, né? Assim como o Coronel Cunha, e a troca de um pelo outro não guarda nenhuma relação com isso que a imprensa convencionou chamar de Grampolândia. Tá, falta o senhor explicar só o seguinte: por que a troca da data da posse? O A troca da data da posse, que muito seria bem. segunda e foi para quinta. Na sexta-feira, Antero, que foi um dia extremamente confuso para nós também, porque nós passamos o dia inteiro esperando a confirmação de prisões que estavam sendo divulgadas pela imprensa, mas que o governo desconhecia e o Tribunal de Justiça não confirmava. Foi algo, inclusive do ponto de vista jornalístico, e eu falo como jornalista agora, absolutamente estranho, incomum, né? Que se haviam as prisões, e me parece que já havia alguns dias, o tribunal só foi confirmá-las já depois dos mandados cumpridos. Mas nós ficamos aguardando nesse compasso de espera. Quando nós anunciamos a troca de comando, a intenção inicial é que ela ocorresse na segunda-feira. Como o coronel Cunha, que foi convidado pelo governador na sexta e aceitou o convite para comandar a PM, a família dele residia no interior, ele precisou se deslocar ao interior, e inclusive outros oficiais da PM que ele convidou para a cadeia de comando que ele vai liderar a partir dessa semana, também estavam no interior. Então, houve a primeira mudança de segunda, ontem, para quarta, amanhã. Só que aí, depois disso, numa reunião havida ontem, lá do Conselho dos Coronéis da Polícia, inclusive com a participação de todos os coronéis, convencionou-se que a melhor data seria quinta-feira. Então, a meu ver, essa mudança de data é um assunto meramente burocrático e insignificante, né, diante de todo o contexto que nós estamos tratando. O importante é que ela vai ocorrer na quinta-feira. Nós temos segurança e acreditamos que a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso está unida e sairá fortalecida desse episódio, dessa investigação, até porque nós já temos uma convicção de que a polícia como instituição não tem nenhuma culpa nisso, e se eventualmente algum membro da corporação for apontado com provas ao final das investigações que teve algum envolvimento com ilícito, certamente ele será punido
mas isso não vai contaminar a instituição Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e muito menos o governo do Estado de Mato Grosso, que está sendo absolutamente vigilante e ponderado neste assunto. O que eu quero dizer com ponderado? Não cabe a nós, governo, e me parece que a ninguém que não seja da justiça, concluir que alguém seja culpado ou inocente antes que as investigações sejam concluídas, né? Isso é um princípio básico, inclusive o Antero, como grande jurista que é também, tem essa convicção. A Constituição da República do Brasil assegura a presunção da inocência, que significa o quê, Antero? Que ninguém será considerado culpado até uma sentença judicial, que não há em nenhum dos membros da polícia, ou militar, ou civil, ou até pessoas que são civis, neste caso, até o momento. Não existe conclusão judicial culpando quem quer que seja em relação a essa denúncia da suposta existência de escutas clandestinas no estado de Mato Grosso. Secretário, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço, e só para concluir mais um número que eu vou dizer a vocês aqui. Em 2015, apenas em pessoal e equipamentos, a Polícia Militar, o governo do estado investiu na Polícia Militar do estado de Mato Grosso mais de 44 milhões de reais, número que cresceu para mais de 50 milhões de reais em 2016 e um número que nós deveremos ultrapassar em 2017. Isso tudo, meus amigos, resulta em índices que oportunamente vocês poderão convidar alguém da segurança pública, o secretário Rogers ou até o novo comandante, para dizer o que é melhor desses investimentos todos, que é o resultado que esses investimentos trouxeram para a segurança pública em Mato Grosso, com índices de redução de criminalidade absolutamente consistentes e que deveriam ser aplaudidos por todos nós. Tá certo. Obrigado, secretário. Boa tarde para o senhor. Eu que agradeço, deputado. Bem, tá aí foi a exposição do posicionamento do governo do estado de Mato Grosso. O balanço da segurança é realmente positivo, né? Essa é uma das áreas em que o governo Pedro Taques, embora a segurança não esteja boa, é bom que se frise, embora ainda haja uma sensação de insegurança, mas seria muito pior sem os 3.663 novos policiais que ele colocou. E estão chegando algumas mensagens, será que é sobre isso já? Vamos colocar as mensagens aí no ar? Bom dia, senhores. Sou de Várzea Grande. Como fica a nossa cidade? O que aconteceu? Sai a prefeita? Vocês, os caras da política, têm experiência para nos deixar informados. Parabéns a vocês. Ótimo programa. Eu vou repetir aqui, por gentileza, mande o nome, para que a gente possa comentar. Posso pontuar uma coisa importante na fala do Kleber Lima? Eu acho que seria que me chamou mais atenção na fala dele. Eu acho que foi bastante claro, né, na forma que ele colocou essa situação toda. Mas o fato de não ter relação nenhuma, isso para mim era novo, né? Relação nenhuma de quê? Entre a prisão, né, dos coronéis e a prisão dos... Anotei aqui. Todo mundo achava que tinha. A prisão dos coronéis, né? E a troca. E o vazamento. E o vazamento. Então isso é novo, né, nesse processo todo. O vazamento e a troca do comandante. Isso, o vazamento e a troca do comandante. Eu acho que agora ficou claro. Né? Essa é uma informação nova mesmo. Nova, extremamente nova. Essa é uma informação nova, porque toda a imprensa vendeu e normal que vendesse. Exatamente. E as pessoas acreditaram. Não, e era normal que se colocasse esse posicionamento. Porque Muito próximo, cima né? da notícia vem a informação da troca, né? Acho que aí foi... E agora o Kleber está colocando cronologicamente que a troca foi antes da notícia. Preciso isso. Então é importante deixar claro isso, esse esclarecimento da parte do governo. E o governo faz muitos elogios aí ao Coronel Jorge, né? Seria o caso de perguntar se está tão bom assim, por que trocou? Por que trocou? Aliás, já é a quarta vez que o governador do estado troca o comando da Polícia Militar. Eu não sei se isso é bom, porque trocar um secretário, Haroldo, é uma coisa. Trocar o comando da Polícia Militar é outra muito, mas muito diferente. Pode se trocar de forma equivocada, pode mexer, inclusive, com a própria hierarquia da polícia, aquilo que ele tem mais sagrado. Tem essa informação do Kleber, de que, olha, é normal essa questão do governador ter marcado para segunda, e vai acontecer a troca de comando só na quinta, porque no regimento da polícia, o conselho de coronéis tem que ser consultado. É evidente que quem manda na polícia é o governador. O
O governador é o comandante-chefe da Polícia Militar. Isso está na Constituição, está no livrinho. Evidente que militar é obediente. Militar jamais desobedeceria uma ordem do governador. Mas não conheço na história de Mato Grosso, talvez o professor Lormel possa me ajudar, o fato do Conselho de Coronéis ter adiado a data. Porque a história da mudança, né, mora no interior, etc e tal, primeiro que o comandante era subsecretário do Rogers aqui. Segundo, que ainda que tenha que mudar do interior para cá, é evidente que ele podia vir, tomar posse e depois mudar. Então, é preciso realmente apaziguar. Eu torço pelo apaziguamento das forças de segurança, porque é melhor para a sociedade de Mato Grosso. Mas vamos a mais um WhatsApp. Antero, boa tarde. Vou dar uma dica aos governantes. Tem viaduto aqui do lado do Shopping Três Américas e Trevo de Santo Antônio. Creio que cabe muito bem um estacionamento terceirizado para a população guardar seu carro, porque esse viaduto aí, eu te contar. Isso é uma história, hein? Esse viaduto... Isso é uma história mal explicada. Nenhum estudante de engenharia faria tanta M quanto foi feito impressionante, né? nesse viaduto. Mas olha, vamos aqui a uma notícia nacional. O governo federal está mobilizado para enfrentar a denúncia contra o presidente Temer. Desde ontem, o clima é muito tenso em Brasília. Vamos acompanhar a reportagem da Rede TV News. Poucas horas antes da provável denúncia do Procurador-Geral da República, afirmou que não será destruído. Que ninguém duvide, nossa agenda de modernização do Brasil é a mais ambiciosa de muito tempo. Não há plano B, há que seguir adiante. Portanto, nada nos destruirá, nem a mim, nem os nossos ministros. Temer e ministros da área política e da segurança institucional se reuniram no domingo com líderes parlamentares da base, pois é no Congresso que será decidido o futuro do governo. Estão nas mãos dos parlamentares as reformas trabalhista, que caminha lentamente no Senado, e da Previdência, que empacou na Câmara. Além disso, a abertura de processo criminal contra o presidente precisa da autorização da maioria absoluta dos deputados federais. No parecer em que pede a manutenção da prisão do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, o procurador-geral antecipa argumentos que pode usar contra Temer. Para Rodrigo Janot, é cristalina a atuação conjunta dos investigados Rodrigo Loures e Michel Temer. Ele cita o desdobramento criminoso que se iniciou no encontro entre Michel Temer e Joesley Batista no Palácio do Jaburu e culminou com a entrega de R$500 mil efetuada pelo executivo da JBS, Ricardo Saldi, a Rodrigo Loures. Segundo Janot, o próprio presidente colocou Loures como seu interlocutor nas tratativas ilícitas com Joesley Batista. O procurador-geral afirma que Rocha Loures representa os interesses de Michel Temer perante o grupo JIF, controlador da JBS, e que através de Loures, Temer operacionalizava o recebimento de vantagens indevidas em troca de favores com a coisa pública. O presidente é investigado por corrupção passiva, obstrução de justiça e organização criminosa no escândalo da JBS. Segundo o ex-presidente do frigorífico Joesley Batista, Temer teria tentado comprar o silêncio do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, quando ele já estava preso em processos da Lava Jato. Temer e sua defesa vêm reiteradamente negando qualquer irregularidade. A chapa esquentou em Brasília. Professor Haroldo, o senhor disse que leu toda a denúncia? Li toda a denúncia. Inclusive, o senhor tem uma informação importante que eu não sabia. O quê? Que o Temer é Lulia. Lulia, rapaz. O sobrenome dele, não é, professor? É. Lulia. É Miguel, Michel, Temer, não é Lulia. Será que tem alguma coisa a ver, professor? Pelo amor de Deus, né? Eu li, né? Eu achei, até porque... além de ler dissertações, né, professor? O professor lê muito dissertação, tese, essa coisa toda, e li 64 páginas da denúncia, achei muito bem estruturada, né? Existe um excesso de argumentos ali que, de certa forma, incriminam o atual presidente Michel Temer, né? De corrupção passiva, obstrução da justiça, inclusive até um suposto favorecimento no Porto de Santos, professor, né?
de uma empresa lá no Porto de Santos. Agora, o que me vem à mente é o seguinte, como é que governa uma situação dessa, né? Eu acho muito difícil daqui para frente, a situação do Michel Temer piora a cada dia, mas ele tem uma carta na manga que hoje chega até ele a lista tríplice, né, professor? É hoje ou amanhã, para poder ele nomear um novo Procurador-Geral da República, que ele já disse várias vezes que não vai seguir a regra, não vai seguir o que sempre se faz, que é nomear aquele que tem a maior votação, é isso? Né? Exatamente. A maior votação, ele falou que não. Então, isso aí eu acho que dá uma certa freada nesse processo todo e dá uma certa isolada no Janot, o que eu não gostaria. Eu gostaria que realmente passasse na Câmara e né, pudesse ser substituído o mais breve possível. Não tem condição de governar nessa situação. Assim, o Temer ser substituído. Professor Lorenberg, o Temer tem fôlego? Porque ele tem 7% de aprovação. Nós vimos ontem aqui na pesquisa Datafolha. Com 7% de aprovação, ele tem fôlego para segurar essa denúncia na Câmara dos Deputados. Ele tem uma vantagem. Precisa de 342 votos para tirar. E para manter o Temer, ele não precisa ter maioria. Basta ele ter 171. Quer dizer, Temer é 171. 171. É o número dele. É o número dele, né? Temer é 171, é estelionato. 171. Né? E aí? O Temer tem fôlego político, ainda vai negociar, toma lá da cá, tem condições de se manter? Eu discordo só num ponto do professor Haroldo, que a carta na manga que o Temer tem, ou supostamente tem, é um grande número de parlamentares. Por que ele precisa disso, Haroldo? O pedido do Janot, que chegou já ao Supremo, vai agora para a Câmara Federal. É a Câmara Federal que autoriza a investigação. E depois volta para o Supremo. Aí o Supremo diz se recebe ou não a denúncia. Ou recebe ou não. Mas a chave está exatamente na Câmara. E ele precisa de 171 votos. Isso ele já tem, né? Supostamente tem, Haroldo. Mas vamos imaginar... Como a Dilma tinha também para evitar o impeachment. Para evitar, e não conseguiu. Mas e a popularidade dele é pior do que a da Dilma quando do impeachment. A Dilma tinha 9% de aprovação e ele tem 7%. Agora, o que causa estranheza, e o nosso telespectador já mencionava isso, a ausência de pessoas nas ruas, a ausência de manifestação, a ausência de pessoas brigando e gritando, brigando no bom sentido, para resolver uma situação, Haroldo, que traz para nós uma série de dificuldades, entre as quais o não crescimento da economia. E o não crescimento da economia mantém-se os 14 milhões de pessoas desempregadas ou mais e mantém-se também a saída de empresas do mercado. Sim. Só em Mato Grosso foram mais de 3 mil empresas. Ora, isso é muito grave. Isso significa dizer que não há o equilíbrio. Trocando em miúdos, o governo Temer não está governando mais. Acabou o seu governo. O que ele está fazendo é manter-se no governo, é manter-se na presidência da República. Agora, até manter, aí é que é o grande problema. Pois é, ele vai depender da Câmara dos Deputados. Eu queria só rapidamente colocar aqui a minha opinião, que não sei não se o Temer consegue se manter na Câmara dos Deputados. Eu acho que há um grande problema pela não mobilização, porque quando aconteceu a mobilização da sociedade brasileira, metade do país ou mais ainda acreditava no Aécio e no PSDB. E hoje vai acreditar em quem? No Lula não dá para acreditar. No Lula não dá para acreditar. Quer dizer, o Michel Lula, essa foi demais, né? Não dá para acreditar. No Aécio não dá mais para acreditar. Quer dizer, então nós vamos... Acreditar em quem? Acreditar em quem? Numa dizer, eleição então, indireta. o processo... numa eleição direta. Numa eleição indireta para eleger Indireta. quem? Quer dizer, então, o processo seria realmente um gesto de grandeza do presidente Temer, como propôs o Fernando Henrique, para ele renunciar à presidência da República e convocando eleições gerais. E nesse precisa ponto... passar tudo a limpo. Eleições gerais, isso, aí fica governador, senador, todo mundo. Todo mundo de novo caminhando para a urna para ser novamente eleito. Talvez não prefeitos e vereadores que acabaram de ser eleitos. O resto podia passar por eleição geral. Depois do intervalo, as explicações do ministro da Agricultura, Brairo Maggi, que foi injustiçado, hein? Que a imprensa nacional disse que decolou um avião cheio de cocaína da fazenda dele. A gente volta daqui a pouco.
Bem, nós estamos aqui agora caminhando já para o final do programa e vamos aí aos últimos destaques do site gazetadigital.com.br. Delator paga 300 mil e promotora pede arquivamento de denúncia. A juíza Selma Arruda vai julgar o arquivamento da denúncia, né? O delator pagou 300 mil. Acho que é a Webtec, essa empresa. É a Webtec, né? Então ele está pagando 300 mil e a promotoria pede o arquivamento da denúncia. Normalmente, quando o promotor pede, a tendência do juiz é aquecer, é atender. Você pode participar do programa Opinião mandando a sua mensagem pelo WhatsApp, pelo telefone 99932-2529. Nós vamos aí agora a uma matéria que foi divulgada nos sites daqui, foi divulgada na imprensa de Mato Grosso, mas foi divulgada principalmente na imprensa nacional. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, ele é ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, estão aí as imagens, lamentou o fato do nome da sua empresa, o Grupo André Maggi, ter sido relacionado equivocadamente pela Força Aérea Brasileira quanto à Operação Ocean, em que um avião bimotor carregado com 653 quilos de cocaína, avaliada em 13 milhões de reais, foi interceptado no domingo no município de Jussara, Goiás. Na ocasião, a FAB divulgou que o avião havia decolado da fazenda Itamaraty Norte, localizada em Campo Novo do Parecis, onde fica uma das áreas de plantio de soja da família do ministro. Somente na noite de ontem é que a aeronáutica, depois de prender o piloto e depois de conversar com o piloto, é que a aeronáutica percebeu que o avião não havia decolado da fazenda do Grupo André Maggi. E um detalhe importante, Antero, plano de voo falso, né? Plano de voo falso, mas lógico, falso, o cara está transportando cocaína. Exato. Pra Não, fazer dizer qual que é e o seu outra, fez um trajeto. plano de voo falso, a FAB foi lá e já pegou, já em cima do plano de voo, já falou, não, parou nessa fazenda de Itamaraty, quer dizer, foi injustiçado o Blairo Maggi, essa história toda. Foi. Né? Foi Porque injustiçado, mas ele você agiu- solta na mídia, todo mundo fala, a nível nacional, o ministro, né? Vamos Mas botar ele o agiu pingo nos rapidamente is. Ele também, agiu né, rapidamente, foi, né? Ele deu resposta rapidinho, acho que, né? Mas Tem um último WhatsApp chegando aí, coloca esse WhatsApp na tela. Esta conversa da SECOM em caso de grampo deve estar provocando um piriri geral no governo. Freitas do bairro Figueirinha de Várzea Grande. Está aí a primeira repercussão já da entrevista do secretário Kleber Lima. O Blairo reagiu rápido e bem, né, professor? E bem porque ele ganhou o espaço, não mesmo, Haroldo, aí tem uma coisa interessante aí, as denúncias, elas sempre têm um espaço maior na mídia de uma forma geral. E não é só no Brasil, não, é no mundo todo assim. Talvez o mesmo espaço que o Blairo ganhou não seja do mesmo tamanho, da mesma proporção. Sim. Mas ele agiu de forma rápida e agiu de forma que as pessoas pudessem compreender o grande erro que se cometeu. Sabe o que eu achei muito decente no posicionamento do Blairo Maggi? É que ele foi para frente e dar as explicações. Ele podia muito bem falar, olha, estou afastado da empresa Maggi, estou aqui no cargo de ministro da Agricultura. Mas não, ele é evidente que ele tem que zelar pelo nome da empresa, ele foi para frente e dar as explicações. o que não é muito comum, né? O que não é muito comum. Até as porque pessoas quando tentam você tem- esconder. E né? o Blairo Então, também tenta se esconder em alguns momentos, né? Sim, em alguns momentos ele se esconde bastante. Exatamente. Mas, nesse momento, ele saiu a campo para defender a empresa e está restabelecida aí uma injustiça. Por falar em injustiça, e apenas para não dormir com ela, é que eu me sinto no dever e na obrigação de dar aqui uma informação muito importante que nós tivemos a oportunidade de divulgar hoje no Jornal da Capital FM. O prefeito Mauro Mendes teve o seu processo na Ararate arquivado pelo Poder Judiciário. O Ministério Público pediu e o Poder Judiciário não viu realmente condições ilegais no empréstimo que o Mauro Mendes tinha feito durante a campanha eleitoral. Ele fez o empréstimo de mútuo, ele tomou o dinheiro emprestado do empresário Júnior Mendonça
E ele declarou isso no imposto de renda. No ano subsequente, como ele não havia pago, ele continuou declarando no imposto de renda que estava devendo. Quer dizer, então foi tudo feito às claras, sem ter a menor possibilidade de escamotear nessa questão de lavagem de dinheiro. Então, apenas para restabelecer aqui a justiça, o prefeito Mauro Mendes foi absolvido na Ararat. Isso é muito importante dizer ao telespectador da TV Pantanal. E caminhando aí para o final do programa, nós vamos aí a mais um WhatsApp. Vamos ver a mensagem. Meu querido senador jornalista Antero Barros, será que já não está na hora do governador Pedro Taques fazer coletiva de imprensa, acabar com essa novela de grampo de telefone? Porque o povo não é mais bobó cheira-cheira. A sociedade está de olho e o governo vai bem. Luiz André, do município de Alto Paraguai. Ele está querendo que o governador chame uma coletiva de imprensa para explicar essa questão dos grampos. Rapidamente, Eu não vejo minuto para o professor Haroldo. Eu acho que o governador agiu corretamente, vem agindo corretamente em todos os sentidos, fez o papel do governador, pediu para investigar. É a justiça que tem que fazer a investigação e ver se é culpado, se não é culpado. Vai chamar a imprensa para poder dizer, vai falar o quê? Vai falar em nome de justiça, governador? Não. Ué. Então vamos ao último WhatsApp do programa. Boa tarde, professor. Chamou você de Alfredo, Haroldo. Professor Alfredo de Lorenberg e Antero. Sou Robson Menezes da Silva. Vendo Lula na frente das pesquisas, mostra que o Brasil acredita em um salvador da pátria. Me lembra da novela da Globo, Sassá Mutema, interpretado pelo ator Lima Duarte. Professor Alfredo. Da Mota Menezes. Um abraço ao colega da universidade. Alfredo. Professor Lorenberg, estamos chegando ao final do programa Opinião. Muito obrigado pela audiência, um abraço e até amanhã. Até amanhã. Quando novamente trocaremos a sua atenção pelos fatos do momento. Obrigado pela audiência. Que eu não mudo de opinião daqui do mundo.